Fala galerinha do trade, belezinha? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje falando sobre gerenciamento de risco, santo graal do trader, tá? E também o calcanhar de Aquiles para aqueles que não têm. Então já para adiantar, o gerenciamento de risco é o ponto mais importante de todo trader, tá? Tem que seguir a risca. Se não tem um bom gerenciamento de risco, não vai dar certo, tá? Então já adianto, para quem está começando agora a fazer trade, está querendo aprender e está querendo entrar no mercado, já coloca isso na cabeça. Tem que ter um bom gerenciamento de risco, tem que saber fazer o gerenciamento de risco e tem que respeitar o gerenciamento de risco. Se não fizer, não vai dar certo, tá? Não vai fechar a conta, não vai ganhar dinheiro, pelo contrário, só vai perder. Você pode ganhar, vai ganhar, mas vai chegar em algum momento e vai perder. E vai perder muito, tá? Por não ter um gerenciamento de risco. Então é isso. Beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho aqui sobre estrutura, né? Como montar um bom gerenciamento de risco. Explicar o que seria, né, um gerenciamento de risco. Vou mostrar um setup, vou mostrar um teste que eu fiz em uma das contas minhas em setembro. Que eu montei um gerenciamento de risco belezinha, com uma conta assim pequena. Que você consegue operar com 3 contratinhos no índice. Para perder no máximo ali no dia R$120 a R$200, R$240. E para ganhar o dobro, né? Então um gerenciamento 2 para 1. Mas aí tem que ter a questão da taxa de acerto, tudo para poder ajudar e melhorar ali o resultado. Mas funciona, tá? Se você tiver um bom gerenciamento de risco, é difícil perder dinheiro, tá? Pelo contrário, não é fácil perder dinheiro. Quando você respeita e faz um bom gerenciamento de risco. Beleza? O que seria então o gerenciamento de risco? Vamos lá. Basicamente assim, quando você começa a entrar no mercado, né, você vai lá colocar uma grana no risco, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o quanto estou disposto a perder, tá? Porque a partir do momento que você coloca o seu dinheiro no risco, você tem que ter certeza que você vai perder esse dinheiro, tá? Então assim, tem que ser um dinheiro que você pode perder, beleza? Então pensa o seguinte, vamos lá, tá começando agora, tem R$1.000 para fazer, quer aprender, né? Quer montar um gerenciamento de risco ok, para você ter chances de perder, chances de operar na verdade, mesmo perdendo, coloca ali um gerenciamento de risco, você vai perder no máximo R$100 por dia, por exemplo, você vai poder operar por 10 dias, né? E aí, baseado nisso, você monta o seu gerenciamento de risco. Então, se eu posso perder 100, preciso montar uma estrutura que me permita perder no máximo 100. Em contrapartida, eu tenho que ganhar no mínimo 1,5 a 2 vezes. Então, se eu estou disposto a perder 100, no mínimo 150 eu tenho que ganhar, tá? Então, seria aí um gerenciamento de risco de 1,5 para 1. Mas o ideal seria de 2 para cima, tá? Então basicamente é isso, tá? Quando a gente vai fazer lá o gerenciamento, ou eu monto um gerenciamento, né, no mínimo de 1, tá? De 1 para 1,5, certo? Que ou seja, para cada R$100 que eu perder, eu vou ganhar R$150, ou eu faço o que seria o mais ideal, que é o gerenciamento de 1 para 2, né? Então, para cada R$100 que eu perder, né, eu vou ganhar 200, certo? Isso aqui parece assim, pô, mas isso é lógico, isso é básico. Sim, é básico, é muito básico, mas a maioria das pessoas não fazem e não respeitam, tá? Então, isso aqui, aparentemente, pô, mas isso aí é lógico, né? Se eu vou lá arriscar 100, eu preciso ganhar 200. Só que isso tem que ser regra, tá? Isso tem que ser regra, isso tem que ser em todo trade, isso tem que ser todo dia, isso tem que ser todo momento, toda semana, todo mês, todo ano, para a conta fechar. Então, se você montar um gerenciamento nesse sentido, tá? Vamos pôr 2 para 1, ou seja, ganhar 200 para perder 100, você vai ter sucesso. Mas isso meu operacional é ruim, não importa, tá? Que mesmo que você acerte 40% dos seus trades, você ainda vai ganhar dinheiro, tá? Se você acertar metade, você vai ganhar mais ainda, tá? Então, o gerenciamento de risco, ele é mais importante do que o operacional.
Porque o operacional é básico, né? Você vai comprar ou vender, o mercado vai subir ou vai cair. Ele sempre vai ser 50-50, ou ele sempre vai ser 50% de chance, certo? Ou ele sobe ou ele cai a partir do momento que você compra. Se você sabe comprar em pontos certos e vender em pontos certos, essa chance, essa taxa, ela vai aumentar. Se você tem um bom operacional, então um bom gerenciamento, quer dizer, isso vai ser amplificado, né? Você vai amplificar esse potencial seu de ganho. Porque vai unir um bom gerenciamento, que toda vez que você entrar no trade, você vai ganhar 2 vezes o que você arriscou perder. E se você sabe o ponto de comprar e o ponto de vender, isso aí vai alavancar, né? Então você vai ter ali um potencial de ganho maior. Se você não sabe, mesmo ter, vamos supor, eu não sei fazer, né? Aí você tem que aumentar aqui o seu gerenciamento. Então, para cada trade que você entrar, eu arrisquei ganhar 100, perder 100, então eu tenho que ganhar 300. Mesmo que o seu operacional seja ruim, a taxa de acerto seja muito baixa, 30%, por exemplo, 35%, de cada 10 trades que você fizer, você acertar de 3 a 4, mesmo assim você sai positivo. Então, isso é a importância do gerenciamento de risco. Isso é a importância de você ganhar mais, né? Então vamos pensar aqui numa linha aqui, né? Uma linha do zero. Então o gerenciamento de risco, o que ele tem que ser? Se eu coloquei aqui no risco, né? Sei lá, coloquei 1 no risco, o meu loss, ele tem que ser, né? Pequeno, que seria esse 1, mas eu preciso ter um gain que no momento que eu acertar o trade, ele tem que ser dobrado, certo? Então, se eu perdi 1, quando eu for ganhar, eu tenho que ganhar 2. Essa é a estrutura. A partir do momento que você entendeu isso aqui, tá? Todo trade que você entrar, você tem que ganhar mais do que você está disposto a perder, a conta vai fechar e você vai ter sucesso. Depois é só refinar o operacional, tá? Que dá certo. Mas é só isso, então? 2 para 1, 3 para 1, 1,5 para 1 e boa? Não, aí precisa alinhar algumas outras coisas, tá? Vamos fazer aqui na prática, né? Vamos ver aqui no Excel. Não é simplesmente saber, então toda vez que eu entrar, eu tenho que entrar no trade, eu tenho que ganhar o dobro que eu tô arriscando perder. Na verdade, você já precisa montar uma estrutura antes, tá? Não dá pra chegar pra fazer day trade e falar, vamos ver, sei lá quantos trades que eu vou fazer hoje. Vou fazer 2, vou fazer 3, não sei. O que o mercado me der, não sei. Fica meio perdido, né? Vocês concordam? O certo é já ter um trade plan, né? Um trading plan ali, que seria quantos trades eu estou disposto a fazer por dia, tá? Até para quê? Não é saudável, não é legal ficar o dia inteiro na frente da tela, tá? Não é legal. O mercado financeiro, o day trade, ele é justamente uma baita de uma ferramenta para te dar a oportunidade de ganhar muito dinheiro com pouco, certo? Então você consegue ganhar muito dinheiro com pouco dinheiro e uma liberdade de tempo. Você escolhe o quanto tempo você quer ficar na frente da tela. Então, se você consegue ficar só no período da manhã, por exemplo, operar das 9 às 11, você vai operar 2 horas por dia, 2 horas e meia por dia, que você pode levantar uma grana nesse horário, né? E depois vai fazer outra coisa, vai ser produtivo de outra forma. Então, a partir do momento que você tem ali um plano, né? Então, eu vou entrar no trade, sei lá, para fazer 3 trades por dia, já tá ok, tá? Só que você precisa seguir isso, tá? Por quê? Eu vou mostrar aqui, ó. Vamos supor o seguinte, tá? Então, aqui o dia, tá? Vamos pensar, dia, são 20 dias, tá? São 20 dias de pregão todo mês, né? Alguns meses 21, outros meses 19, 22. Vamos colocar na média aqui de 20 dias, tá? Por dia. Se você tem uma taxa de acerto de 50%, o ideal seria você usar ali um gerenciamento no mínimo 2 para 1. O que isso significa? Que você vai, de cada 20 dias, você vai perder 10. E aí, beleza, tá? Então vamos pensar num número redondo agora. Vamos fazer aqui um trade plan aqui, tá? Trading plan. Botar um G aqui. Trading plan. Então você precisa ter uma frequência, tá? Qual que seria a frequência? Quantos trades você vai fazer por dia, tá? Frequência
e a taxa de acerto aqui, tá? E aí vai definir o operacional. Então você vai fazer 3 trades por dia, 2 trades por dia, vamos pensar, fica mais fácil. Vou usar um operacional, sei lá, price action, que eu vou só comprar fundo e vender topo. Então isso tem que ter ali, né, claro, né? Então vamos pensar operacional, o price action, tá? Meu loss máximo com a conta que eu tô hoje. Então, vamos pensar, loss máximo. Eu vou perder por dia, no máximo, R$200. E eu vou buscar, então, no dia que eu acertar, muito, R$400, tá? Então seria isso. Aqui eu vou ter, então, um risco retorno de 2:1. Beleza? Então seria isso. 2 de janeiro não. 2:1. Eita. 2. Cadê aqui? 2:1, tá? Pra não... que dá pra entender. Beleza? Então seria isso. Então aqui, ó, basicamente aqui, ó, eu tenho aqui um trading plan montado aqui, tá? Então seria isso. Então assim, eu vou fazer 2 trades por dia. Meu operacional vai ser um price action, ou seja, eu vou seguir topos e fundos e tendência. Então eu vou comprar um fundo, eu vou vender só topo. Vai ter que definir o operacional e vai ter que seguir ele à risca. Eu estou disposto a perder no máximo R$200 por dia. Então no dia que eu acertar, né, bem, eu vou ganhar 400, porque é o dobro. Porque eu estou usando um gerenciamento de risco aí de 2:1. Beleza? Com uma conta de R$1.000, dá para começar? Dá. O que dá para fazer então? Então beleza, se eu tenho uma conta de R$1.000, eu vou pensar no primeiro mês que eu vou começar a fazer o trade, tá? Então, eu tenho que ganhar, se eu estou disposto a perder R$200 no dia, o meu trade, né, se eu vou fazer 2 trades, porque minha frequência é de 2, o meu trade, meu loss, ele tem que ser de R$100. Então assim, eu tenho que perder no máximo R$100, tá? É isso. Tá? Então no máximo R$100. É isso que eu estou disposto a perder para cada trade que eu faço. Por quê? Porque eu vou fazer 2 por dia. E o meu loss máximo é dos R$200, porque vai me dar 5 dias de possibilidade. Se eu tenho uma taxa de acerto, tá? Um operacional bacana que está me dando 50% de acerto, então, para cada 2 trades que eu fizer, um vai ser gain e outro vai ser loss, certo? Então eu vou ter aqui um resultado no dia, certo? De R$100. Beleza? De acordo? Por quê? Porque eu estou entrando, vou ganhar 200 e vou perder 100. Isso a gente está falando de um resultado, né? Vamos imaginar então, né? 50%, que isso vai acontecer todos os dias. Certo? Se vai acontecer todos os dias, né? Se a gente está falando ali de uma taxa de acerto de 50%, você vai ganhar R$100 todos os dias. Qual que vai ser o seu resultado então no final do dia? No final do mês? R$2.000. Beleza? Ou seja, você com uma conta, né? Uma conta inicial de R$1.000, você vai chegar no final do mês, conta final, com R$3.000. Tá ruim? Para pensar comigo. Você tem uma conta de R$100, R$1.000. Você vai ganhar R$100 por dia. Ao final desse mês, você vai ganhar R$2.000. Com uma conta de apenas R$1.000. Se a gente está falando de 2 trades por dia, você pode ficar na frente do computador ali no máximo 1 hora, 1h30, 2 horas. Então a gente está falando de ganhos de R$100 para cada 2 horas no máximo de trabalho seu no dia. E aí, dali para frente, você vai fazer outra coisa. Então é uma renda extra excelente, certo? Está falando de uma conta de R$1.000 só. Dá para aumentar esse valor? Dá, mas aí você precisa aumentar esse valor e aumentar esse valor, que é o risco, certo? Então a partir do momento que você aumenta o seu risco, isso aqui você não precisa mudar mais, tá?
que seria? A frequência e o operacional. Se você já tem um operacional bom de 50%, que não é ruim, tá? Um operacional bom, um operacional de 50% é um operacional ok, desde que você tenha um bom gerenciamento de risco, você aumentando aqui agora, então, esses 2 pontos, tá? Que eu coloquei o gain de 400, né? Por quê? Porque a gente tá falando de perder no máximo 200, mas a gente tá falando de 50% de acerto. Porque vai acontecer algum dia ou outro aqui que você vai perder 2 vezes, né? E vai acontecer que alguma vez ou outra que você vai ganhar 2 vezes, tá? Então nesse dia aqui você perdeu 200 e nesse dia aqui você ganhou 400. No final das contas aqui vai dar 2.000 do mesmo jeito, tá certo? Então é isso. E aí você aumentou esse esquema, aumentou o loss e aumentou o gain, você vai ter um resultado maior aqui no final. Beleza? Então assim, não sei se ficou claro a questão aqui do que é possível, né, fazer. Eu vou mostrar aqui um setup, na verdade um setup não, vou mostrar aqui em setembro, eu fiz um teste, tá, com uma conta, deixa eu pegar aqui, ó, setembro, já tá aqui na verdade, tá? Então no dia 1/9 ao dia 30/9, ó, vou mostrar aqui, isso aqui é conta real, tá? Eu fiz um setupzinho, tá, com 3 contratos para buscar um loss de 200 pontos ou um gain de 400 pontos, tá? Era isso o setup que eu tinha feito. Então no mês eu acertei 51% das operações, eu perdi R$ 4.300, mas eu ganhei R$ 6.400. Então no final do mês eu ganhei ali com essa conta R$ 2.000, certo? Olha o máximo de tempo de operação que eu fiz, 11 minutos, 10 minutos, 9 minutos de operação, tá? Se eu estava fazendo 2 ou 3 operações por dia, isso aqui me dava, sei lá, no máximo 11 horas, 11h30, né? Porque eu tinha que esperar a operação, já tinha terminado. Beleza? Isso aqui acabou dando um fator de lucro de 1,5 para 1. Foram bastante operações, 93, mas o ponto mais importante é isso aqui, ó. Olha o gráfico, tá? Não dá para sempre ganhar. A gente vai perder, tá vendo? Ó, subiu, caiu, subiu, caiu. Só que toda vez que eu ganhava mais, certo? E isso fez o meu gráfico ir para cima, né? Por quê? Porque eu ganhei a mais. Se a gente olhar as operações, olha que interessante. Fiz tudo com 3 contratos, tá? Às vezes tem uma perdida aqui com 2, tá? Vai ter uma ou outra ali perdidinha, mas assim, ó, tudo, ó, 3 contratos. Então aqui, que vai ver que, pô, mas ganhou só R$3, R$6, R$3, R$3, né? Aqui era o operacional, né? Então quando o mercado ele andava o meu risco, então por exemplo, eu estava disposto a ganhar, estava disposto a perder 200 pontos, certo? E eu ia buscar 400 pontos. Quando o mercado andava o meu risco, ou seja, ele já andava a meu favor 200 pontos, eu colocava no 0 a 0 trade, tá? E às vezes acabava pegando um pouquinho ali mais dinheiro, porque eu punha um pouquinho para frente. Era isso. Então é por isso que dava esses valores, tá? Ou 120, aqui eu peguei os 200, né? Os 200 pontos. Mas aqui para cima, ó, começa a mudar o esquema, tá? Que foi bem aqui no primeiro dia, né? No primeiro dia, que é questão de alinhar o operacional. Você entra para alinhar, então ele vai saindo um pouquinho do eixo. Depois no segundo dia ele vai dando uma melhoradinha, mas eu perdi, né? Aí aqui no terceiro dia, aí aqui já melhorou, tá? Então o gain foi de 270, o loss de 120, gain de 360, o outro gain de 250. Aqui o mercado andou a meu favor, voltou, aí eu peguei. Quando eu perdi, 120. O que eu quero mostrar? Eu estava disposto a perder 120. O máximo que passou do gerenciamento foi isso aqui, ó, 158, tá? Então olha, ó, 120, 158, 120, 120, 119, 120, 123. Tá vendo o loss? Ó, olha o loss. Ó, 9. O loss, ele tá sempre em linha com o que eu estava disposto a perder, tá? Aqui, ó, 60. Então, assim, o loss sempre foi menor do que os ganhos. Quando eu acertava, eu ganhava 240, tá vendo? Ó, 240, 240, 240, 240. Tá vendo? Ó? O loss, o gain, na maioria das vezes, ele sempre foi maior do que o loss. É isso que dá esse resultado aqui, ó, tá? Minha maior operação vencedora foi 360, a minha maior operação perdedora foi 158. Quando a gente olha na média aqui da operação vencedora e perdedora, tá maior, mas isso aqui ele só tá pouco, né, maior por conta desses gains pequenos aqui, tá? Isso aqui joga lá para baixo. Se eu tivesse colocado isso aqui no zero, de fato, então
tivesse sido aqui operações zeradas, tá? A média de ganho aqui, ela estaria para cima de 200. Então é isso. Que aí vai dar aqui quase mais que 2 vezes, né? Quase 2 vezes aqui o valor, que é o que que eu tinha proposto para fazer nos trades. Beleza? Então sim, é isso, tá? Então o gerenciamento de risco, ele tem que ser feito dessa forma para conseguir fazer o esquema dar certo. Então testa aí, tá? Testa aí. Quem está começando, não tem aí um trading plan, não tem a questão do gerenciamento de risco ainda definido, tenta aquilo que eu fiz ali, né? Ou isso aqui, tá? Estou disposto a perder no máximo R$200 por dia para ganhar 400. Eu vou começar então com uma continha de R$1.000. Esquece aqui a conta final, porque isso vai depender daqui, né? Qual que vai ser ali a sua taxa de acerto? Aqui a gente está considerando 50%. 50% é um valor ok. Se você tem um operacional ali razoavelmente ok, tá? Pode ser maior, né? E se é maior, o seu resultado final aqui ele vai aumentar. Se for pior, ele vai diminuir. Mas dificilmente você vai ficar negativo se você tiver um bom gerenciamento de risco. Essa é a mensagem. Então a mensagem principal aqui é: um bom gerenciamento de risco dificilmente faz você perder dinheiro, tá? Passa a ser difícil perder, porque toda vez que você ganhar, você vai ganhar o dobro. Então é isso. Não tem erro. Contra a matemática, tem como ir contra, tá? E quando você usa a estatística a seu favor, não tem erro, tá? Beleza? Então é isso. Não sei se ficou claro. Espero que tenha ficado, ajudado. Eu vou deixar aqui, ó, mais uma vez para vocês verem isso aqui, tá? Então a gente está falando aqui, ó, um ganho aqui de R$2.000, 1h30 por dia, com 3 contratos, pouquíssimo, tá? Dá para fazer isso aqui, ó, com 3 contratos, com uma conta de R$1.000 você consegue fazer, inclusive. Só colocar lá R$1.000, você vai estar disposto a perder. Aqui eu estava buscando 200 pontos, né? Então, vamos ver as operações aqui, ó. Eram 200 pontos de loss para 400 de gain. Então, para cada operação eu perdia R$120. Tá? Mas eu fazia um pouco mais de operação. Aqui tá 3 ou 4, dependia. O dia que estava bom, ó, por exemplo, dia 29, tá? Dia 29 foi um dia bom. Tá? Então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações. Das 7 operações eu tive 2 operações 0 a 0, 1 loss e 4 gain, tá? Então aqui, ó, dá 240, dá 800, 480, né? 900 e pouco, esse dia que eu fechei com R$800, né? Porque eu tomei esse loss aqui, tá? Então imagina, fechar um dia com R$800 em um dia com apenas 3 contratinhos e R$1.000 na conta. Dá para fazer isso. Mas o importante é isso aqui, ó. Perdi 200, eu ganhei 400. Eu não mudei a quantidade de contratos, tá? Beleza? Olha aqui a taxa de acerto, 50% só. Baixíssimo, tá? Deveria ter sido menor se eu não tivesse considerado esse 0 a 0, porque acaba entrando isso aqui, ó. Isso aqui foi 0 a 0, mas entrou na conta, ó. Isso aqui entrou na conta, isso aqui entrou na conta. Tá, isso aqui, esses R$24 entrou na conta do acerto. Então, a minha taxa de acerto efetiva de R$240 aqui, ela foi menor, inclusive. E mesmo assim, deu um resultado bom. Beleza, galerinha? Então é isso. Espero que tenha ajudado aí para quem estava meio perdido em questão de gerenciamento de risco. Se não ficou claro, pode mandar mensagem aí, né? Que eu posso explicar melhor ou deixe no comentário aí outro tipo de vídeo que quer que faça sobre o gerenciamento de risco, né? Que eu consiga explicar melhor. E depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo sobre o operacional, tá? E aí, para ajudar isso aqui. Para ajudar a aumentar a taxa de acerto. Tá? Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar aí. A gente vai tentar postar aí toda semana algum vídeo relacionado a dica, estratégia de day trade. E a gente está fazendo aí lives ao vivo, né, diariamente. Quem quiser acompanhar, tá convidado. Valeu, deixa um like aí e se inscreve para dar uma força. Abraço.